Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero. Essa é a primeira aula no grupo de aulas para o ensino médio. E o primeiro tema que eu vou trazer para vocês é o tema da ecologia. Esse tema é um tema bem reincidente nos vestibulares, principalmente no Enem. Então vamos começar? A ecologia, ela tem um nome de origem grega, que quer dizer oikos, casa, e logos, estudo. Então é como se nós estivéssemos estudando a nossa casa, que nessa situação aí é o planeta Terra. Foi um termo criado em 1866 pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel. E ele vai perceber a relação, ele vai estudar a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente em que eles estão inseridos, com o ambiente em que eles vivem. Ele vai utilizar conceitos de biologia, de física, de química e de outras ciências. Seu estudo vem crescendo nas últimas décadas porque o homem ele vem percebendo a questão dos danos ao meio ambiente que estão acontecendo, né? A questão do desmatamento, a poluição, então as extinções. Então o termo ecologia está ficando cada vez mais em alta. Bom, um outro tema que a gente vai estudar em biologia, um outro conceito, vai ser o conceito de biosfera. Vamos observar essa imagem. No primeiro quadrinho, a gente percebe moléculas orgânicas que se formam nos mares primitivos. Bom, segundo a teoria da evolução, a Terra ela era uma bola de fogo que foi esfriando com o tempo. E aí, mares primitivos vão se formando. Essas moléculas orgânicas estavam presentes no ar, na atmosfera, possivelmente porque foram expelidas de vulcões, e com a chuva elas vão chegando à água. Com o tempo, essas moléculas orgânicas elas começam a ser envolvidas de lipídio, e aí no segundo quadrinho você percebe a formação de coacervados. Os coacervados são considerados protótipos, aquilo que vai dar origem à célula. E no terceiro quadrinho você percebe aí a formação já do material genético, DNA, o RNA, e com isso esses ácidos nucleicos vão favorecer ao surgimento dos primeiros seres vivos. No último quadrinho é o que se percebe, as primeiras células vão ser formadas. Então, nesse momento, a gente tem a formação da biosfera. E o que seria a biosfera? Seria o local da Terra onde a gente encontra a vida. Perceba, existem outras esferas também. Existe a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera. Mas a biosfera, que é o que está em voga aqui nesse slide, que está sendo destacado, vai ser qualquer local da Terra onde a gente encontre vida. Agora vamos para outro conceito em ecologia, que é o conceito de espécie. Bom, definir espécie é meio difícil, mas a definição mais comum seria aquela que o ser vivo, são seres vivos parecidos uns com os outros, geneticamente, molecularmente falando, fisiologicamente, anatomicamente, e eles são capazes de gerar descendentes férteis. Observe essa imagem. São imagens de cachorro, certo? São imagens de raças diferentes de cachorro, mas todos os cachorros pertencem à mesma espécie. Por quê? Se eles cruzarem, pode ser a raça mais diferente da outra, mas mesmo assim, se eles cruzarem, eles vão ter descendentes férteis. Então, isso seria o nosso conceito de espécies. Indivíduos muito parecidos uns com os outros, capazes de gerar descendentes férteis. Agora, se você leva em consideração que seres vivos da mesma espécie que estão habitando uma determinada região, você já tem um outro conceito, que é o conceito de população. Então, o que é uma população? Indivíduos da mesma espécie e que habitam uma mesma região. Agora, se você tiver indivíduos de espécies diferentes no mesmo local, você já tem um outro conceito em ecologia, que é o conceito de comunidade. Então, comunidades são espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Perceba, nessa imagem você tem um peixinho e tem a anêmona, que são seres vivos de espécies diferentes, mas que estão vivendo no mesmo local. Agora, se você levar em consideração, além dos fatores bióticos, ou seja, os seres vivos,
mais os fatores abióticos, como a água, a luz, o ar, o solo e etc., você vai ter um ecossistema. Então, resumindo, conjuntos de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local, nós temos uma população. Se você agora tiver indivíduos de espécies diferentes vivendo na mesma região, você tem uma comunidade. Se você tem agora seres vivos de fatores abióticos, como o solo, o ar, a água, por exemplo, você tem um ecossistema. Agora, se você tiver todo o local da Terra onde é possível encontrar vida, você tem o conceito de biosfera. Vamos falar os conceitos finais para terminar a aula. Faltam 2 apenas, que é o conceito de habitat e nicho ecológico. O habitat é o local da Terra mais adequado para a sobrevivência de um determinado ser vivo. Então, aquele local em que o ser vivo está super adaptado, está bem adaptado, nós podemos dizer que ele está em seu habitat. Nosso habitat, como seres humanos, pode ser, por exemplo, um ambiente terrestre e não aquático. Agora, se você levar em consideração toda a relação que o ser vivo tem naquele ambiente, você tem um nicho ecológico. Veja só, o ambiente que encontramos leões é o nicho dele. Os seus predadores, se houver, suas presas, os tipos de doença, momento do dia em que ele fica acordado, momento em que ele se reproduz, tudo isso seria o nicho ecológico. E para finalizar, a gente vai ver o princípio de Gauss, ou o princípio da exclusão competitiva. Observe, nós temos aí 2 paramécios, certo? No primeiro gráfico, nós temos o paramécio chamado Aurélia. Paramécio, eles são micro-organismos aquáticos, tá? Que vivem em ambientes de água doce. Então, o paramécio, ele está aqui, numa cultura isolada, e está mostrando a quantidade de indivíduos, né, pelo tempo. Então, ele consegue se reproduzir bem sozinho. E aqui eu estou mostrando o paramécio caudato, que também vai conseguir se desenvolver razoavelmente. Então, o paramécio caudato numa cultura isolada no segundo e o paramécio aurélia no primeiro. Se a gente colocar ambos numa cultura mista, ou seja, no mesmo ambiente, perceba que o paramécio caudato ele vai ter um declínio e vai chegar um momento que ele vai parar de existir, ele vai entrar em extinção e vai ser prejudicado pela presença do paramécio aurélia. Então, o princípio de Gauss, ou o princípio da exclusão competitiva, é justamente isso. De tanto que os indivíduos competem entre si, vai chegar um momento que um vai levar à extinção do outro. O princípio da exclusão competitiva é um princípio que está levando em consideração a competição entre espécies que possuem o mesmo nicho. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu desejo a você bons estudos, certo? Vão vir mais aulas voltadas para o assunto do Enem. Fiquem atentos. Se puderem, curtam, compartilhem. Sigam também o Instagram, que é o Cientificamente Falando no Instagram. E compartilhem com seus colegas. Compartilhem com alguém que você sabe que vai fazer o Enem. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo. Beijão. Tchau, tchau.